Olá, meus irmãos! Estamos aqui para dar continuidade no nosso estudo sobre os atributos de Deus. E hoje nós vamos falar sobre dois deles, graça e misericórdia. Mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já foi surpreendido por um presente de forma inesperada? É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, graça e misericórdia. Em primeiro lugar, graça significa literalmente um favor, uma bondade. Quando você diz que Deus é gracioso, significa que Deus ele age de forma bondosa e favorável, a despeito ou apesar do que nós merecemos por sermos pecadores que somos. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 5 e versículo 8, Paulo afirma que nós somos salvos pela graça. E no versículo 6, Paulo diz que essa graça é incomparável. Tamanha bondade de Deus que se manifestou em Cristo não tem comparação. O maior ato de bondade do homem, por melhor que ele seja, não é nada comparado com a bondade de Deus. A misericórdia significa compaixão, piedade. É a demonstração de compaixão por alguém que está aflito e está miserável. Lá no Salmo 103, de 8 a 10, o salmista diz o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar e nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Isso é misericórdia. Apesar de tudo que nós fazemos contra Deus, tamanhos pecados, faltas contra o nosso Deus e contra o próximo também, Deus não nos trata conforme as nossas iniquidades, conforme os nossos pecados. Ou seja, a misericórdia é a compaixão de Deus sendo demonstrada em não nos dar aquilo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. A diferença básica entre graça e misericórdia é que graça nós recebemos o que não merecemos. E a misericórdia, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. E é interessante que nós encontramos esses dois atributos de Deus na salvação do homem. Acompanhe comigo a leitura de Efésios capítulo 2, verso de 1 a 9, mas vamos começar com os 3 primeiros versos primeiro. De versos de 1 a 3 diz o seguinte: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olhando para esses 3 primeiros versos, se eu pudesse resumir, a nossa situação era completamente desfavorável. Nós estávamos realmente na miséria, aflitos. Nós éramos mortos, nós éramos escravos de Satanás e da nossa própria carne, e por causa disso nós estávamos condenados, éramos por natureza merecedores da ira, porque éramos transgressores, éramos pecadores. Mas algo que muda drasticamente essa nossa situação, essa realidade, é a misericórdia e a graça de Deus. Acompanhe comigo o verso 4 até o versículo 9. O versículo 4 começa com uma palavra que talvez mude, que revela essa mudança completa da nossa situação. A palavrinha mas. Mas Deus, repare bem, quem nós éramos antes, mortos, escravos e condenados. Estávamos aflitos e estávamos na completa miséria. Éramos merecedores da ira. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé.
Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Agora, o fato de a salvação ser pela graça não significa que a salvação foi de graça. Um preço muito alto foi pago. A grande diferença é que não fomos nós que tivemos que pagar por esse preço. Quem pagou foi Cristo, porque afinal de contas nós éramos completamente incapazes, mas Cristo pagou o preço por nós. Então a salvação é pela graça, mas ela não é de graça. Cristo pagou o preço por nós. Acompanhe comigo de novo a leitura de Efésios 2, 4 a 9 e repara quantas vezes a palavra Cristo ou esse texto se refere à pessoa de Cristo Jesus. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Cristo pagou pelo que jamais poderíamos pagar e nos deu o que jamais poderíamos receber, a salvação eterna. A despeito do que nós merecíamos, Deus nos dá a misericórdia. Desprovidos de qualquer merecimento, nós recebemos a graça. E merecedores do juízo divino, nós recebemos a misericórdia. Não foi à toa que eu escolhi esses dois atributos justamente nessa semana. Essa semana nós estamos comemorando, e mais especificamente na sexta-feira e no domingo, a morte de Jesus e a ressurreição do nosso Salvador. Nós só podemos desfrutar da graça e misericórdia de Deus porque um dia Cristo morreu na cruz e pagou pelo preço das nossas transgressões e dos nossos pecados. Olha lá o que diz em Isaías 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Pelas feridas, pela morte de Jesus Cristo, nosso pecado foi pago e recebemos graça e misericórdia da parte de Deus. Um favor que nós não merecíamos, mas Ele nos dá gratuitamente. Isso é graça e isso é misericórdia. Que todos nessa semana nós possamos refletir no significado da morte, do sacrifício do nosso Salvador. Cristo morreu pelos nossos pecados, para nos reconciliar com o nosso Salvador. Se você já entregou sua vida a Jesus pela fé, o próprio texto lá de Efésios diz isso, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Se você já entregou sua vida a Cristo Jesus como seu Salvador, então você tem que se gloriar agora, porque você já recebeu a graça e a misericórdia do nosso Deus. Você já recebeu esse presente, esse favor de uma forma imerecida. Mas se você ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, eu peço que você considere a sua situação. Lembra de Efésios? Nós estávamos sem Cristo, nós estávamos mortos, éramos escravos de Satanás e da nossa própria carne, e éramos merecedores da ira de Deus, estávamos condenados. Mas Cristo Jesus muda drasticamente a nossa situação. Isso é graça e isso é misericórdia. Considere isso, aproveite essa semana, onde o país inteiro, e não só o país, mas o mundo inteiro, os cristãos estão comemorando a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, para refletir. Você de fato é um filho de Deus? Você de fato é um alvo da graça e da misericórdia de Deus? Reflita nisso, pense nisso. Se você ainda não tomou essa decisão, o tempo é hoje. Entregue sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e desfrute da graça e a misericórdia do nosso Deus. Fiquem todos com Deus.